No final do século XIX, uma nova luz começou a brilhar nas casas e cidades do mundo. Uma luz que não vinha de velas ou de lampiões a gás, mas de um líquido escuro e viscoso que jorrava da terra: o petróleo. E no centro desta revolução, um homem, com uma visão implacável e uma ambição sem limites, construiria um império que mudaria para sempre a face da indústria, da economia e do poder. O nome dele era John Davison Rockefeller. Esta não é apenas a história do homem mais rico da história moderna. É uma história de como uma única empresa, a Standard Oil, chegou a controlar 90% de todo o petróleo dos Estados Unidos, criando o maior e mais temido monopólio que o mundo já viu. É uma história de inovação, de táticas de negócios brutais, de filantropia em uma escala inimaginável e de uma dinastia cujo nome, até hoje, é sinônimo de riqueza e poder. Eu sou o arquivista, e hoje vamos abrir os arquivos do Império Rockefeller. Vamos investigar como um jovem contador de Cleveland, Ohio, se tornou o primeiro bilionário da América, e como sua família transformou a riqueza do petróleo em uma influência que se estende por gerações. Como os Rockefeller construíram a maior fortuna da história? E qual é o verdadeiro legado do seu império? Nossa história começa em 8 de julho de 1839, em Richford, uma pequena cidade no estado de Nova York. Foi lá que nasceu John Davison Rockefeller, o segundo de 6 filhos. Seu pai, William Avery Rockefeller, era uma figura controversa, um vendedor ambulante que se autodenominava médico botânico e que era conhecido por seus esquemas e por sua ausência. Sua mãe, Eliza Davison, era uma mulher devota e disciplinada, que incutiu no jovem John os valores do trabalho duro, da economia e da fé batista. Desde cedo, John mostrou um talento notável para os números e para os negócios. Aos 12 anos, ele já emprestava pequenas quantias de dinheiro a juros para os vizinhos. Aos 16, em 1855, após se mudar com a família para Cleveland, ele conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contador. Ele se dedicou ao trabalho com uma intensidade quase religiosa, analisando cada centavo, cada transação. Foi nesse período que ele aprendeu a lição que guiaria sua vida. Deus me deu o dinheiro, ele diria mais tarde, e ele não pretendia desperdiçá-lo. No final da década de 1850, uma descoberta na Pensilvânia mudaria o destino de Rockefeller e do mundo. Em 1859, Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo comercialmente viável. A corrida do ouro negro havia começado. Milhares de pessoas correram para a Pensilvânia, sonhando em enriquecer rapidamente. Mas Rockefeller, com sua mente analítica e avessa ao risco, viu uma oportunidade diferente. Ele percebeu que a verdadeira fortuna não estava na perfuração caótica e imprevisível, mas no refino e no transporte do petróleo. Enquanto outros apostavam na extração, Rockefeller focou na logística. Em 1863, ele e seu sócio, Maurice Clark, investiram $4.000 em uma pequena refinaria em Cleveland. A cidade era um local estratégico, com acesso a ferrovias e hidrovias que conectavam o leste e o oeste dos Estados Unidos. Rockefeller aplicou seus princípios de eficiência e economia ao negócio. Ele reinvestia os lucros, eliminava o desperdício e negociava ferozmente com as companhias ferroviárias para obter descontos no transporte. O negócio cresceu exponencialmente. Em 1870, Rockefeller, junto com seu irmão William, Henry Flagler, Samuel Andrews e outros sócios, consolidou seus interesses e fundou uma nova empresa, a Standard Oil de Ohio. O nome Standard, padrão em inglês, não foi escolhido por acaso. Ele refletia a missão de Rockefeller: criar um produto de qualidade uniforme e confiável em uma indústria marcada pela instabilidade e pela baixa qualidade. O que se seguiu foi uma das expansões empresariais mais agressivas da história. Rockefeller usou uma combinação de táticas para eliminar a concorrência. Ele oferecia comprar seus rivais. Se eles recusassem, ele baixava os preços em sua região até levá-los à falência. Ele controlava os vagões-tanque e os oleodutos.
o que lhe dava um poder imenso sobre o transporte. Ele criou um sistema de espionagem industrial para monitorar seus concorrentes. Em pouco mais de uma década, a Standard Oil havia absorvido ou eliminado a maior parte de suas rivais. Em 1882, Rockefeller criou o Standard Oil Trust, uma nova forma de organização corporativa que centralizava o controle de dezenas de empresas sob um único conselho de administração. O primeiro grande monopólio da era moderna estava formado. No seu auge, a Standard Oil controlava 90% do refino de petróleo nos Estados Unidos e uma vasta rede de oleodutos, vagões-tanque e postos de distribuição. O império de Rockefeller era onipresente e onipotente. Mas seu poder e suas táticas brutais também geraram medo e ressentimento. A imprensa e os políticos começaram a denunciar a Standard Oil como um polvo, cujos tentáculos sufocavam a livre concorrência. A jornalista Ida Tarbell, cujo pai havia sido um produtor de petróleo arruinado pela Standard Oil, publicou uma série de artigos investigativos que expunham as práticas predatórias da empresa. A pressão pública cresceu e o governo federal foi forçado a agir. Em 1911, após anos de batalhas legais, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão histórica. Com base na lei Sherman Antitrust, a Corte ordenou a dissolução da Standard Oil. O império foi dividido em 34 empresas independentes. Mas a decisão, que deveria ser uma derrota para Rockefeller, acabou se tornando sua maior vitória financeira. Como ele era o maior acionista de todas as 34 novas empresas, o valor de suas ações disparou. A dissolução do monopólio tornou John Davison Rockefeller o homem mais rico do mundo e o primeiro bilionário da história dos Estados Unidos, com uma fortuna que, em valores atuais, superaria os 400 bilhões de dólares. Rockefeller se aposentou dos negócios e se dedicou à segunda fase de sua vida, a filantropia. Aplicando os mesmos princípios de eficiência e escala que usou nos negócios, ele revolucionou a forma como a caridade era praticada. Ele não queria apenas dar dinheiro, ele queria resolver os problemas na raiz. Ele criou fundações poderosas, como a Fundação Rockefeller, que financiaram a pesquisa médica, a educação e a ciência em uma escala sem precedentes. Seus investimentos foram fundamentais para a erradicação da ancilostomíase e da febre amarela. Ele fundou a Universidade de Chicago e a Universidade Rockefeller, que se tornaram centros de excelência acadêmica. O homem que havia sido o capitalista mais implacável de sua geração se tornou o maior filantropo que o mundo já havia visto. John Davison Rockefeller morreu em 23 de maio de 1937, aos 97 anos. Ele deixou um legado complexo e contraditório. Para alguns, ele foi um barão ladrão, um monopolista impiedoso que esmagou a concorrência e explorou os trabalhadores. Para outros, ele foi um gênio visionário, um inovador que trouxe ordem e eficiência à indústria do petróleo e que usou sua imensa fortuna para o bem da humanidade. Mas o legado dos Rockefeller não terminou com John Davison Rockefeller. Seu filho John Davison Rockefeller Jr. continuou o trabalho filantrópico da família e seus netos como Nelson Rockefeller, que se tornou vice-presidente dos Estados Unidos, e David Rockefeller, que liderou o Chase Manhattan Bank, continuaram a exercer uma enorme influência na política e nas finanças globais. A dinastia Rockefeller, construída sobre o ouro negro, provou ser tão duradoura quanto o império de petróleo que a originou. A história dos Rockefeller é uma lição sobre o poder do capitalismo, sobre a linha tênue entre a ambição e a ganância, e sobre a capacidade de a riqueza ser tanto uma força de destruição quanto de criação. É uma história que nos força a questionar: qual é o preço do progresso? E qual é a responsabilidade daqueles que acumulam uma fortuna inimaginável? O que você acha? John Davison Rockefeller foi um herói ou um vilão da história americana? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você quer continuar desvendando os segredos das grandes dinastias que moldaram nosso mundo, inscreva-se no canal O Arquivista TV. Até a próxima!